Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amazônia Espírita Podcast. Desta vez, nesse programa, estaremos falando sobre a importância do estudo do Espiritismo, né? Aquilo que foi produzido por Allan Kardec, né? E hoje é uma realidade em várias casas espíritas. E estamos aqui hoje, eu, Edson Farias, a minha querida amiga Rosângela, né? Rose Menezes, né? Que estamos juntos aí na coordenação da área de estudo do Espiritismo, e a Iona, que está conosco aqui, que vai conduzir, né, o nosso podcast, né, com as perguntas, né, dentro desse bate-papo aí sobre esse assunto importante para o movimento espírita. Inicialmente a gente vai pedir para a nossa querida Rose que faça a nossa prece de abertura, né, e aí em seguida a Iona faz a condução do nosso programa de hoje. Então vamos lá. Então vamos nos conectarmos nessa rede maravilhosa que leva os nossos corações na certeza de que aqui entre nós estão os amigos espirituais que nos inspiram e que nos mostram qual é o caminho para divulgarmos o estudo espírita tão necessário em nossas existências. Abençoa-nos, Senhor, inspira-nos as palavras e que saibamos aproveitar esse instante para auxiliar, para esclarecer e para divulgar a doutrina espírita. Que assim seja. E assim seja. Então, queridos amigos, é uma satisfação, né, estarmos aqui falando sobre espiritismo, né? Nós que estamos nessa doutrina, amamos essa doutrina, e um assunto que é sempre profundo, atual e necessário para as nossas vidas. E aí, preparados para as perguntas? Nunca estamos, né? Mas a gente vai trazer aí com certeza o conteúdo, né, que a gente tem organizado sobre esse tema. Preparados para aprender também, né? Sim, sim. Inclusive, isso na oração estava aqui, né? Senhor, te agradeço a oportunidade, porque sempre é oportunidade de aprendizado quando a gente fala sobre espiritismo e com amigos, assim, da nossa convivência. É mais fácil. Tá. Então, para a gente começar esse bate-papo, não vai ser assim, nada de pesado em termos de perguntou, respondeu. Não existe certo e errado, são reflexões que nós vamos fazer sobre o espiritismo. Então, nesse primeiro bloco, vamos assim dividir por temas e blocos, a gente vai falar sobre qual é o motivo, né, de estudarmos o espiritismo. Então, eu vou começar com o Edson, o nosso querido amigo Edson Farias, né, que sempre é uma pessoa que está fazendo palestras, é facilitador de estudos na Federação Espírita, sempre é convidado, né, a ministrar cursos em outras casas espíritas. Então, responde para a gente, querido, por que o espiritismo valoriza o estudo e a razão e não a fé cega? O que você acha sobre isso? Na verdade, existe uma máxima, né, no espírita, né, que a fé raciocinada é aquela que pode encarar em qualquer momento, né, qualquer questionamento, né, qualquer mudança na ciência, né? Então, dentro desse princípio, a gente compreende na doutrina espírita que para que você acredite em algo, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar em determinado assunto, ou seja, não pode ser algo superficial. Você tem que ir a fundo, como o Kardec fez, né, quando na sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, Kardec ele vai aprofundando a cada pergunta, né, e na mesma pergunta ele tem um desdobramento de um único item. Lá na frente, Kardec retorna com aquela mesma pergunta, para que não haja nenhuma dúvida sobre o entendimento daquilo que ele está perguntando e os espíritos estão respondendo. Então, pela primeira obra, que é a primeira obra básica, que é o Livro dos Espíritos, a gente já percebe o cuidado que Kardec teve, né, com a elaboração de todas as perguntas.
E isso não é só de Kardec. Kardec foi que organizou. Inclusive, a gente vai olhar no Prolegômeno do Livro dos Espíritos, e os Espíritos falam, né, que a obra é dos Espíritos, né? Ou seja, eles organizaram, planejaram sob o comando de Jesus, e Kardec teve a oportunidade de organizar tudo isso de forma metódica, para que deixasse de tal forma que nós pudéssemos, a qualquer momento, buscarmos esse entendimento. Então, essa fé raciocinada, como nós entendemos na doutrina espírita, é essa fé onde não é o que o líder falou, não é porque eu vi no filme, alguém me contou. Não, é porque eu estudei, eu tirei minhas dúvidas, eu cheguei à conclusão que aquilo realmente faz sentido. Realmente isso aqui faz sentido. Não é porque alguém me falou, é porque eu cheguei à conclusão que faz sentido. Quando você chega nesse ponto, aí você aprendeu, aí você realmente não, eu acredito porque é dessa forma que eu entendo. Muito bem. Perfeito. Deixa eu só complementar que isso que o Edson colocou, né? A gente estudar o Espiritismo dessa forma é principalmente porque a gente tenha condições de compreender, né? E não apenas crer, porque muitas vezes você é levado pela fé, mas você não consegue compreender o que você está estudando. Por isso que tem que ser lógico e racional, né? Sim. É bem interessante porque, assim, quando eu era criança, quando tinham algumas questões sobre determinados temas religiosos, eu ouvia muito falarem assim, é mistério da fé. É mistério da fé. Eu digo, poxa, aí fica aquela dúvida, mas por quê, né? Por que não pode ser dito? Porque quando é dito, a gente entende e a gente compreende de uma forma melhor. Então, o Espiritismo, ele vem esclarecer, porque não existe mistério. Existe sempre uma lei divina que vai te dizer o que significa aquele teu momento e os motivos, né, das nossas aflições, das nossas causas. E você conseguir dizer, agora eu sei porque eu compreendo. É isso né? mesmo. Exatamente. Isso é muito importante. Ok, então, Rose, comenta pra gente um pouco de que forma você acredita que o estudo espírita nos ajuda a compreender o sentido da vida, da dor e da morte. A gente não pode dizer eu acho, né? Na verdade, a doutrina espírita, ela nos encaminha naturalmente para esse entendimento do sentido da vida, quando nos traz evidências, né? Evidências através de todas as obras codificadas. E a gente não pode, a partir do momento que você adquire o conhecimento, aceitar tudo sem exame, como o próprio Kardec nos ensinou através da metodologia que ele utilizou, né? Então a gente precisa sempre ter assim, reflexão diante daquilo que está aprendendo e colocar no ponto, no ponto principal, que é o raciocínio lógico. Então, quando você começa a estudar a doutrina espírita, você começa a ver sentido, né, naquilo que você está vivenciando, naquilo que você está passando. Um dia desse eu estava assistindo uma palestra e me chamou a atenção que a palestrante falou assim que o espiritismo só na teoria não transforma ninguém. Né? Então não adianta a gente conhecer Kardec, assistir palestras, a gente concordar com tudo e ainda assim a gente continua sofrendo. Por quê? Então, na medida em que a gente consegue compreender a doutrina, a gente deixa de repetir os mesmos padrões. Nós vamos nos transformando, a gente vai se melhorando, a gente vai realmente vendo na prática diária, no dia a dia, aonde que nós estamos errando e qual a reação que nós estamos provocando com aquelas atitudes. E aí a gente começa a transformação, a gente começa a mudar, né? E o sofrimento começa a fazer sentido. A dor começa a fazer sentido, né? Porque a dor é uma forma que Deus tem de nos dizer assim, você está no caminho certo, né? Você vai conseguir se transformar. Porque senão a gente estaria de férias aqui nesse mundo sem fazer absolutamente nada, né? Então, certo. Edson, e como é que a gente fala para uma mãe que
acabou de perder o seu filho, ela não é espírita, ela não entende o que está acontecendo, ainda em tenra idade, né? Ali criança, na primeira infância. Como é que a gente pode, através do estudo, do conhecimento, acalentá-la sobre a morte? Né? A partir do momento em que nós temos o conhecimento, mas ela não. Iona, eu acredito que tem determinadas situações que o ideal é que você nem fale de estudo. Nesse momento, você tem que acolher a pessoa, você tem que abraçá-la, você tem que envolvê-la num carinho de tal forma que ela se sinta confortável diante daquela situação. Ou seja, não é o momento de eu tentar doutriná-la, aquilo ali vai chegar no momento certo, onde esse conhecimento vai consolá-la, né? Porque muitas vezes a gente até dá o passo além da perna, né? Você fala, o seu filho morreu porque ele fez isso na encarnação passada. A mãe está ali sofrendo, você tem que falar, minha irmã, vem aqui, me dá olha, receba o meu abraço, o meu consolo. O que a gente pode falar é que a vida continua, né? Que existem aqueles que já se antecederam antes dele. Ou seja, eu lembro que quando a minha mãe estava internada na UTI, né, que ela estava já desencarnando, e nós tivemos que falar com a minha irmã, que a minha irmã tinha problema cardíaco, né? E eu fui lá com a minha irmã e falei, minha irmã, nossa mãe já está partindo, né? E às vezes a gente é até um pouco egoísta, que a gente quer manter aquele ser ali conosco, né? Mas, poxa, se a nossa mãe sair dessa condição, ela vai sofrer, porque ela vai ter que fazer procedimentos muito dolorosos para ela ter uma certa idade. E se nós avaliarmos há quanto tempo a nossa mãe tem saudade do nosso avô, né? Ou seja, há quanto tempo eles já estão separados. Então, não será que não chegou a hora de deixar ela aí, de reencontrar o seu pai, a sua mãe, os nossos tios que já antecederam? E a minha irmã foi consolada com isso, né? Ou seja, ela isso é o que nós estávamos falando agora, é a fé raciocinada. Ou seja, o raciocínio é o suficiente para compreender que aquilo ali não é o fim, que aquilo ali existe uma continuação, e é uma continuação não porque ela vai para o céu ou vai para o inferno, ela vai encontrar pessoas que a amam, que estão ali aguardando o momento. Então, quando você entende isso, você é consolado. Eu entendo a cada vez mais, né, a cada vez mais que eu estudo, que falo sobre isso, que o consolo que Jesus fala, que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, esse consolo ele está calcado no entendimento, no conhecimento. A partir do momento que eu conheço que aquilo ali não é o fim, que existe uma vida além desta vida, que existem os entes queridos que estão lá para recebê-la, que vai ter uma nova oportunidade de reencarnar, que um dia eu vou encontrá-la. Esse conhecimento ele liberta, esse conhecimento ele consola. Eu poderia até falar mais coisa aqui, porque eu sempre falo isso quando eu vou falar das obras básicas, né? E muitas palestras, né? Jesus promete o Consolador prometido. Mas nós só vamos encontrar o Consolador, o consolo, né? Na terceira obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No 5º capítulo, que é o Bem-aventurados aflitos que serão consolados. Se a doutrina espírita é o Consolador, por que ele não está no 1º capítulo da primeira obra? Porque é necessário que eu compreenda tudo antes, para que quando eu chegar naquela condição, eu tenha condição de entender. Então, o primeiro ponto é Deus, porque no 5º capítulo, o primeiro item é justiça das aflições. Está baseada na justiça de Deus. Se eu não sei que é Deus, se eu não sei que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, eu vou colocar a culpa em todo mundo. Mas quando eu percebo que aquilo ali é justo, que aquilo ali é necessário, né? Aí
o meu olhar é diferente, meu ponto de vista ele amplia. Então, a obra espírita, ela é calcada na parte pedagógica e educacional. Tudo está certinho. A forma como foi organizada, trazida, a cada ponto é um momento necessário para a gente passar. E é necessário que a gente passe por isso. Não é um supletivo de entendimento espírita. Existe um planejamento que segue ali uma sequência para me chegar na condição de ser consolado. Então, nesse momento, não dá para falar para uma mãe sobre isso. O que eu posso falar, minha irmã, não é o fim. A sua criança, a pessoa que você, ela continua viva. Ela está lá com pessoas que a amam, que estão com cuidado dela, até você ter condições de reencontrá-la. Isso, naquele momento, é o suficiente para consolar uma mãe, acredito eu. Isso mesmo. Você gostaria de comentar, amiga? É interessante essa pergunta, porque ela é o que mais, acho que é o que mais sensibiliza o ser humano, é a perda de um ente querido. Imagine uma mãe, né? Enquanto o Edson falava, eu vi imagens, né, e que estão no Evangelho de Jesus acolhendo as pessoas que o buscavam por perderem um ente querido. As irmãs de Lázaro, né? Inclusive, teve uma ocasião, todos Jesus conseguiu mostrar que havia uma outra forma de eles voltarem à vida, mas elas sofreram, ele chorou com elas. E uma outra situação em que ele não trouxe a vida, né? E a mãe teve que se conformar com a perda. Então, o Edson está certo. Não existe palavras que consolem o coração de uma mãe que perde um filho, mesmo que ela seja espírita, né? Então, a dor da perda, ela é muito maior do que a necessidade do entendimento. Então, nessas horas, claro, a doutrina espírita liberta, a doutrina espírita consola. E eu estava lembrando de uma amiga comum, nossa, muito querida, que perdeu um filho sem, assim, uma coisa que ninguém explica, né? Pessoa no auge da vida, da juventude, e foi levado. E eu não gosto muito de ir em velório, eu não gosto até pela minha sensibilidade mediúnica, né? Eu chego, eu sinto tudo, mas aquilo me levou, eu fui levada a estar com aquela mãe. E quando ela estava lá conversando com as pessoas, forte, né? E nós somos muito amigas, quando ela me viu, ela desabou. Ela chorou assim, e eu só pude acolhê-la, né? Só pude abraçá-la, porque é difícil, né? Então não existe conhecimento que nos console ainda, né? Mas dias virá em que nós poderemos entender a lógica da separação, né? E do retorno à vida espiritual. É isso mesmo, meus amigos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Sem dúvida. Então, eu acredito que a gente fecha, né, esse primeiro bloco sobre por que estudar o Espiritismo de forma bem satisfatória, né? Entendendo as nossas motivações e as motivações, né, que os Espíritos nos apresentaram. Nesse segundo bloco agora, a gente vai tentar buscar um pouco sobre a questão metodológica que Allan Kardec utilizou, né? Porque tantas informações e um mundo de coisas novas não poderia ser feito de qualquer forma, né? Justamente para pensar da forma como o Edson está falando, né? Se eu preciso ser consolado, eu preciso entender várias outras coisas. E aí a gente vai com, assim, algumas perguntas norteadoras, né? Qual foi o método utilizado por Allan Kardec na construção do Espiritismo? Quem responde para a gente Rose ou Edson? Fiquem à vontade, agora eu não vou escolher. Os mais velhos, né? Começa pelos mais velhos. Então, por favor, seu Edson Farias. Bom, então, interessante, eu estava pensando nisso ainda agora, que Jesus... o único título que ele aceitou foi o de mestre. Por aí a gente vê a importância de conhecer. Conhecerei na verdade, como você falou. E a verdade vos libertará. Eu sempre falo isso, né? Jesus fala que a nossa luz, ela não tem que ser escondida, ela tem que ser colocada em cima, né? No velador. Ou seja,
aquele conhecimento que ele estava ensinando ali, o seu discípulo, tem que ser espalhado, tem que ser distribuído, tem que ser mostrado, né? Aquilo que você aprendeu, você tem... Aí a importância de você estudar. Os facilitadores nada mais são do que isso, é pegar aquela luz e espalhar, né, para todos aqueles que estão lá procurando. Então Jesus, ele vai ali, lógico, né? Jesus sabe de toda a nossa vida, mas quando você reencarna, você já nasce com um planejamento. Então, quando a gente olha um determinado momento do Evangelho, quando Jesus já tinha partido, ele precisava que alguém divulgasse as suas palavras. E ele vai buscar entre os inimigos do cristianismo um coração que vai fazer isso, que é Paulo. Ou seja, Paulo, ele usou o que tinha de melhor de comunicação naquela época, que era a fala, né? Ou seja, a forma como ele falava, ele motivava todo mundo, ele encantava as pessoas porque ele tinha o dom de movimentar as palavras e as emoções com a sua fala. Então, Paulo, ele vai falando e vai fazendo viagem, vai falando. Então, ele foi preparado para isso. Não podia ser diferente quando chegasse o momento de trazer à terra a doutrina espírita. Então, Jesus vai e seleciona não, né? Kardec, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi moldado na sua encarnação como educador. Ele chega nas mesas girantes com 55 anos. Ou seja, já tem uma vivência, ele já sabia todo o procedimento para você transformar ideias em livros. Ele já havia publicado mais de 30 obras. Então ele conhecia, naquela época era a imprensa, ele conhecia todo o processo de imprensa, né, de preparação de livros, de distribuição, de venda, ele sabia de tudo. Então, o que ele sabia de melhor? Fazer livro, né? Ou seja, então é ele que vem para pegar esse conteúdo e organizar de forma metódica, né? Ou seja, e didática, lógico, sob a orientação dos espíritos, para deixar isso como um legado para a humanidade. Então ele usou desde o que ele aprendeu com Pestalozzi, e aí vale um parêntese, né? Pestalozzi, ele era um revolucionário da sua época com relação à educação. Ou seja, pessoas iam de todos os lugares, inclusive aqui do Amazonas, pessoas viajavam para a Suíça, né? Para a França, né? Para estudar ali entre os melhores educadores do mundo. Entre eles estava ali o Instituto de Pestalozzi. E Kardec foi enviado desde criança para estudar com Pestalozzi. Ou seja, uma metodologia que rompia as paredes. Ou seja, o castelo, né, de Verdun, ele era aberto. O aluno podia entrar e sair a hora que quisesse. As aulas eram aulas calcadas na vivência. Ou seja, você ia estudar sobre biologia, você ia para o meio do mato para ver ali as plantas, né, para ver os animais. E depois o professor trazia ali o conteúdo para fechar aquele... Então, era um método de observação e ele usou tudo isso quando começaram a chegar as mensagens, a observar, a checar, né? Ou seja, ele fazia uma pergunta aqui para o espírito, para ali, e aí checava, será que isso faz sentido? E selecionou as perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, 1019, não foram só aquelas que Kardec recebeu. Ele recebeu mais de 5.000 perguntas. Só que aquelas ele selecionou e disse, essa aqui faz sentido. Por quê? Está aqui nessa resposta, está aqui nessa outra. E ele organizou, ele criou um método para que está lá no Evangelho, que é a universalidade da comunicação dos espíritos, né? Ou seja, ele criou um método que aquilo seja falado em qualquer lugar. Então, se foi falado em qualquer lugar, faz sentido, né? Ou seja, então, esse método ele usou, né, para criar, e aí usou métodos socráticos para fazer perguntas e respostas. Então, a gente vai pegar a primeira obra dele, é pergunta e resposta. 1019 perguntas, né? E algumas desdobrando ali em A, B, C, né? Dependendo da pergunta. Então, ou seja, é uma quantidade gigante de perguntas, né? E os espíritos respondem. Tem uma hora lá que os espíritos falam assim, mas
Eu não já falei para ti, né? Ou seja, mas não fazia parte do método. Ele queria saber se realmente aquilo que foi falado anteriormente estava correto. Comprovando. Ou seja, será que o espírito não vai se equivocar, vai falar que é outra coisa? E não, é exatamente isso aqui, eu já respondi, né? Ou seja, isso é um método, né? Um método de construção de conhecimento na razão. Não é porque o espírito que falou. Hoje, muitas vezes, o espírito dá uma comunicação, a gente já pega ali como verdade, não usa o critério de Kardec, passar pela razão. Será que faz sentido? Será que tudo isso aqui que está falando faz sentido? É verdadeiro? Eu lembro que, Rose, na época da pandemia, saiu de tudo, né? O pessoal postava no grupo mensagem, a mensagem era fantástica. Eu tenho essa característica, né? Tudo aquilo que posta eu vou checar se é verdadeiro. Aí alguém postou uma mensagem, depois a mensagem faz sentido, né? Aí tinha a assinatura do espírito, aí eu fui pesquisar. A mensagem era 90% igual do livro, mas tinha 10% que foi adulterada. Alguém adulterou, naquela época tinha a questão da pandemia, mas tem a questão também de brigas políticas, né? Então ele alterou o final para dar uma conotação política. Aí eu falei assim, essa mensagem está errada, né? No grupo que alguém postou. Porque no final, eu até marquei, o final não é o final do que tem na obra. Isso aqui foi adulterado. Então, às vezes, a gente pega porque foi alguém que postou. Exatamente, a gente não checa se aquilo é verdadeiro. Isso faz parte do método de Kardec. Está lá no livro dos médiuns. Ele fala, olha, não acredite em todos os espíritos, tem que checar. Né? Ou seja, uma mentira aceita, ela faz um estrago gigante. Sim. O Edson, ele explicou muito bem essa questão da escolha de Kardec, né? E o Kardec também veio com a maturidade de um druida, né? Então, ele já trouxe isso também para poder utilizar esse método. E usava, né, toda a escola de Sócrates, né, maiêutica, dialética, né, questionava e questionava de novo, tá? Por quê? Tudo porque Kardec ele compreendeu que o espiritismo, para cumprir a missão que ele veio desenvolver, essa missão esclarecedora da humanidade, ele não poderia nascer do improviso, ele não poderia nascer só da credulidade, as pessoas começarem realmente não, né? Principalmente o que gerava em torno do espiritismo, que era a comunicabilidade com os espíritos. Isso chamava muito a atenção da sociedade, né? Então foi por isso que ele adotou esse método rigoroso de estudo. Ele foi rigoroso em todos os sentidos. E é isso que mais atrai a gente, né, no estudo da doutrina, porque ele era baseado na observação dos fatos. Ele, como o Edson ele explicou muito bem, né? Primeiro ele observava, depois ele comparava as comunicações, né? E sempre usando a razão, para depois a questão do controle universal da comunicação dos espíritos. Então, para Kardec, estudar, né, aplicar um método, era principalmente examinar, refletir e concluir com responsabilidade. Ele não trazia nenhuma informação que não tivesse sido verificada antes pelo método científico que ele utilizava. Então, isso tudo é o que nos traz segurança, porque nada era aceito sem análise. Essa é uma dos aprendizados mais fascinantes da doutrina espírita, né? É que você tem essa segurança. E nenhuma ideia ela se tornava um princípio, né, sem passar primeiro pelo crivo da lógica. Outra coisa fascinante que Kardec trazia também. Então, esse método acabava afastando o misticismo, né? Então, por mais que a doutrina espírita seja envolvida nesse misticismo, o método de Kardec tirou isso completamente. Não tem como você acreditar na comunicação dos espíritos sem verificar primeiro, né? Porque nem toda a mensagem que os espíritos trazem é a realidade. Então, o método kardeciano
ele ensina para todos nós que o verdadeiro estudo espírita, ele não busca informação, né? Ele visa a formação do pensamento e da transformação interior. E é isso que a gente tem que visar, isso que a gente tem que buscar, unindo sempre conhecimento, discernimento e ética, que é uma das coisas mais admiráveis que o Kardec nos traz. Né? Bom senso também. Né? Bom senso. Até hoje, nessa condição que nós estamos vivendo, a sociedade, nessa revolução de princípios, de comportamento, está tudo muito confuso, né? Então, às vezes, eu vejo esse cenário, eu me recolho, eu gosto de pensar, eu gosto de analisar. E, na maioria das vezes, quando a gente conhece a doutrina, algo me diz assim: não opine sobre o que você não conhece. Então, o que a gente faz? Vai buscar conhecimento. Agora, o conhecimento vai servir para os outros, para que eu possa embasar minha opinião? Não, serve para mim. Sim. Né? Serve para que eu possa mudar a minha visão de mundo, compreender o equívoco que as pessoas, na maioria das vezes, cometem. E isso faz crescer um amor enorme no coração da gente. Quando você olha e diz assim, perdoa os Senhor, eles não sabem o que fazem, né? Então, é isso que proporciona o estudo da doutrina espírita nessa metodologia que o Kardec utilizou. Isso mesmo. Esses amigos são tão fantásticos, né? Esses dois queridos que estão aqui, que a segunda pergunta ele já praticamente foi respondida. Por que o Espiritismo incentiva o questionamento e a reflexão em vez da aceitação sem análise? Eu acredito que já foi muito bem respondida, mas se quiserem comentar mais alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Senão a gente já vai para o... eu acho que tem que seguir, porque senão a gente vai ficar falando muito do Espiritismo pela paixão. É verdade. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar, né? Então, o nosso terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o estudo como ferramenta de transformação moral, tá? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Rosângela. De que maneira o estudo do Espiritismo contribui para a nossa formação moral? É muito boa pergunta, né? Então, a gente já viu aqui que a luz do método de Kardec convida, né, o indivíduo ao estudo, a desenvolver o estudo. E principalmente para poder compreender as leis que regem a vida. E o Livro dos Espíritos, ele nos desvenda, né? A nossa vida deveria ser toda ela conduzida pelos princípios que a doutrina espírita nos traz e pelas leis, as leis naturais. Se nós conseguíssemos registrar isso na nossa consciência, como está registrada, mas despertar, com certeza nós iríamos compreender essa relação de causa e efeito, de todas as dificuldades que nós vivenciamos, nós iríamos ter mais responsabilidade pessoal diante daquilo que nós fazemos, né? E poderíamos também entender por que aquela velha história, né? Por que eu sofro, de onde eu venho, para onde eu vou, por que eu reencarnei, por que eu estou vivendo, né? E passaríamos a olhar muito mais para nós mesmos, com lucidez, com honestidade, né? Buscando o autoconhecimento. E isso acaba gerando realmente essa necessidade de autoanálise. Então, nessa questão da importância, né, do estudo como ferramenta de transformação moral para todos nós, a gente tem que entender que no Espiritismo, estudar é aprender a viver melhor. Então, quanto mais eu estudo, né, mais eu vou sabendo transformar esse saber em atitudes, né? Eu vou tendo mais coerência com a minha fé e vou buscando realmente esse crescimento contínuo que vai me levar à perfeição. Então, você falou, né? Estudar é libertar-se, é libertador e te dá essa oportunidade de compreender melhor a vida, né? E viver melhor as tuas relações com as pessoas. Eu queria fazer Claro, por favor. Provavelmente vou responder a próxima pergunta, mas... Ele está colando aqui. Não estou colando, não sei nem qual é a pergunta ainda. Mas assim,
Nós já até falamos sobre isso já, né? Você falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai libertar de quê? Da ignorância, né? Dos erros que nós cometemos. Essa é conhecer a verdade é para isso. Não é para eu decorar a pergunta do livro dos Espíritos, o versículo, o capítulo do Evangelho, né? Do livro tal. Não é para isso. É para libertar da minha ignorância. Será que é isso? Aí nós a Rose já fez uma segunda fala que eu sempre gosto de fazer. Jesus, ele estava crucificado. Estava ali nos seus últimos momentos, ele já ia partir para o mundo espiritual. E ele olha para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam felizes com a morte dele, que era uma morte injusta. E ele olha para aquela multidão e fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E eu sempre pergunto: qual é a ação que nós temos para quem não sabe o que faz? Estudar, esclarecer. Jesus já falou ali, é essa a ação. Mas estudar para quê? Para transformar moralmente. Eles estavam fazendo aquilo porque eles não sabiam moralmente o que significava aquela morte daquele homem inocente naquelas condições e com a qualidade que era aquele homem. A ignorância levou eles a fazer aquilo felizes, né? Então, quando eu vou dentro desse princípio de Jesus, né? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, a ação é esclarecer. Quando a gente vai lá para o Prolegômenos, ou seja, o prefácio do Livro dos Espíritos, na primeira parte, ali, se eu não me falo, logo no início ali, o que os Espíritos falam? Qual o objetivo da doutrina espírita? Instruir e esclarecer os homens para a nova era de regeneração. Esse é o papel. Instruir e esclarecer. Por quê? É a instrução e o esclarecimento que vai fazer essa transformação moral. Jesus já falou: olha, não sabem o que fazem. Eu preciso ter uma ação para resolver isso. Qual é a ação? Esclarecer para que eles saibam o que representa você assassinar alguém. Quais as consequências da minha vida, não é para a vida do outro, é para a minha vida, de eu participar de um massacre daquela condição lá. Qual é o impacto disso na minha vida futura, né? Então, quando eu não tenho esse esclarecimento, eu vou continuar errando, fazendo as coisas erradas. E quando a gente olha a estrutura do Livro dos Espíritos, né, a Rosel falou muito bem, eu sou apaixonado por isso, porque a gente vê como Jesus teve o cuidado de selecionar os espíritos que iriam conduzir isso, né? Pelo prolegômeno, a gente já tem ali uma ideia, porque tem espíritos ligados à religião, à ciência e à filosofia. É o que ele coloca assim, entre outros. Então foi uma pleiade de espíritos. Espírito do Senhor, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito do Senhor, sobre o comando, né? Igual as estrelas cadentes vêm iluminar as trevas. Esse é o papel. Iluminar as trevas. Ou seja, enquanto nós não sabemos, nós estamos nas trevas. Trevas da ignorância. Então, quando a gente olha ali, de novo, a estrutura do Livro dos Espíritos, eu vou fazer um breve resumo, né? Ou seja, qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus ainda fala o seguinte, e tem um segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. Ou seja, Jesus resumiu tudo aquilo que está no Velho Testamento na lei de amor. Amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo. Como é que eu amo se eu não sei o que é? Aí vai lá para a estrutura do Livro do Espírito. A primeira parte é o amar a Deus.
quem é Deus, né? Ou seja, as características da divindade, né? Ou seja, quem que Deus fez, ou seja, a criação, aí vai lá, espírito e matéria. Quem é o meu próximo? É o espírito e a matéria. São as criações divinas. E aí, ou seja, essa aí é só a primeira parte, para me entender, ó, quem é Deus e quem é o meu próximo e quem eu sou. Aí é que tá aquela pergunta que a Rose falou. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu passo por isso? Isso são perguntas que atravessam séculos. E a doutrina espírita tem essa possibilidade de tentar responder? Não. De te dar a ferramenta para que você entenda de onde você veio. E por que você está aqui? Por que aquela família é a melhor família que eu possa ter? Então isso tudo está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Aí ele avança para a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é como é que essa lei, como é que esses elementos da criação se comunicam ali, se trabalham junto. Aí você vai ver o mundo material, o mundo espiritual, como é que passa do mundo material para o mundo espiritual, que é o desencarne, como é que eu parto do mundo espiritual para o mundo material, que é a reencarnação, como é que eu interfiro daqui para lá, que é pelo pensamento, como é que interfere de lá para cá, que é a mediunidade. Então, tudo isso está lá na segunda parte. Como é que o amar o próximo como a mim mesmo se relaciona? Aí ele avança para a terceira parte, que são as leis morais. Aí vem a consequência que a Rose falou. Minha parte predileta. As leis morais, isso não é bagunçado. A criação divina segue leis que são imutáveis, iguais em qualquer orbe onde nós possamos reencarnar. São as leis morais. E quando eu não vivencio as leis morais, aí vai para a quarta parte do Livro dos Espíritos. Esperança e consolação. Esperança e consolações. As consequências para o espírito daquilo que ele viveu. Por isso, e aí só isso aí, ó, só essa última parte, ou seja, caminhando aqui, aquelas pessoas, né, que com certeza nós estávamos lá, felizes pela morte de Jesus, jamais faria isso. Porque sabe da consequência quando chegar no mundo espiritual. E sabe da consequência quando retornar ao mundo material. Porque tudo isso está ligado às leis morais. Então o estudo, ele leva para essa compreensão moral. Certo. Perfeito. Eu acho que eu já respondi até vários módulos aí. Né? Mais Perfeito. uma pergunta que não se quer calar de mim, né? E que muita gente tem vontade de perguntar e às vezes fica tímido. Por que demorou tanto? Por que só no século XIX? Jesus desencarnou, né? Há o quê? Mais de 2020 anos atrás. Aí ele disse, olha, eu vou te mandar o Consolador Prometido. Ok. Só no século XIX, por quê? A gente ficou, pra mim, né? a gente ficou esse tempo todo sem consolo, sem ajuda ali, à mercê. Explica aí um pouquinho pra gente. Na verdade, a gente não ficou sem consolo, porque Jesus prometeu o outro Consolador. O Evangelho, ele já é Consolador. O Evangelho, por si só, ele é Consolador. O problema é que o homem se apropriou disso para fazer maldades, para subjugar, para invadir outros povos, para querer colocar à força aquilo que precisa ser com amor. Então, ou seja, demorou porque nós somos imperfeitos, não sabemos o que fazemos. Não sabemos. Ao longo do século, nós pegamos aquilo que Jesus falou. E olha que quando ele fala isso, lá na última ceia, ele fala assim, não se preocupem, eu vou enviar um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Porque a gente precisa ser relembrado? Porque a gente vai esquecer, a gente vai alterar, a gente vai adulterar. Eu preciso retornar, e vem o Evangelho Redivivo, né? Ou seja, eu preciso relembrar a base do ensinamento cristão. E ele ensinará outras coisas. Então, ou seja, primeiro por causa disso, porque nós
nós que eu falo porque nós vivemos isso, nós não estamos, a nossa existência não é agora, a gente já passou por várias outras existências e nós fizemos uma desgraça com o evangelho do mestre, né? É benefício próprio, né? E não para melhoria interior. Então, ou seja, esse é um ponto. O segundo ponto, que eu gosto muito, que está lá no livro Boa Nova, no diálogo de Jesus com Levi, Mateus, né? Quando Mateus assim, Jesus, tu tá muito lento, Jesus. Por que a gente não se alia aos poderosos na terra para acelerar esse processo? Imagina, Jesus, se um general falar assim para os seus comandados, olha, sigam esses ensinamentos de Jesus, vai ser rápido, porque ninguém vai questionar o general. Imagina, Jesus, se um rei falar assim para os seus súditos, a partir de agora, a nossa lei é as leis de Deus. Vai ser rápido. Aí Jesus encosta assim, perto de Levi, e fala assim, Levi, o tempo é de Deus. Então não é que é demorado, é no tempo de Deus. É no tempo onde os homens já teriam condições de entender de forma racional, porque é instruir, esclarecer, é a fé raciocinada, né? E está lá no livro, no prefácio do Livro dos Espíritos, né? No Prolegômenos, ele falando isso, que a base está na razão, né? Então é necessário que eu evoluísse em razão para quando viesse esse Consolador que está calcado nisso, teria condições de realmente florescer. Então ele veio no momento certo, conforme foi planejado por Jesus. Deixa eu só... não é uma teoria, mas com base mesmo em toda a história, né? Quando você observa o que o Espiritismo nos traz, que você começa a compreender aos estudos do Espiritismo, e relembrando essa fase de Jesus, né, para consolar os seus discípulos, ele falou, eu vou, mas lhes enviarei outro Consolador. O segredo está no outro, nessa palavra. Porque antes mesmo de Jesus vir ao mundo, ele já tinha encaminhado vários profetas, espíritos altamente preparados para esclarecer a humanidade, né? Todas as religiões vieram sob o comando de Jesus. Exatamente. Então a gente ouve falar em Epicuro, em Cícero, né? Assim, filósofos muito antigos que já diziam o que Jesus veio reforçar quando ele esteve entre nós. Principalmente aquele princípio ético, né? Não fazeis aos outros o que não queres que te façam. A gente atribui a Jesus, mas isso foi dito muito antes de Jesus vir ao nosso planeta em carne. E esses profetas, esses espíritos, eles estavam preparando o homem para esse amadurecimento que hoje a doutrina espírita proporciona, através de esclarecimentos mais profundos, dizendo o que Jesus disse, mas também nos mostrando como vivenciar esses ensinamentos. O Edson falou do Evangelho Redivivo, né? O Evangelho Redivivo é o pico da transição, da regeneração. Porque hoje a gente se volta, a doutrina espírita nos permite nos voltar novamente para a Bíblia, para o Novo Testamento, relembrar capítulo por capítulo, versículo por versículo, tudo que Jesus falou e ver que tem fundamento na doutrina espírita. Tem reforço na doutrina espírita. Então, isso é algo que vem sendo construído e que nós participamos, com certeza, desde que o homem começou a se dar conta, né, despertar sua inteligência para essas questões que nós vivemos em sociedade. Aí, quando ele ficou um pouquinho mais amadurecido, não tanto, né, porque no século XIX, quando surgiu a doutrina, o homem já estava mais desperto para o progresso em vários níveis, incluindo a arte, né, que é uma coisa fascinante, as ciências. Então, ele já estava um pouquinho preparado, aí eclodiu, né? Aí os espíritos disseram, agora a gente está aqui, agora vamos falar diretamente com eles. Futuro
nós não vamos mais precisar de médiuns para falar com os espíritos, porque eles vão se comunicar diretamente conosco. Todos serão médios, né? Todos serão médiuns, até as pedras falarão, né? Tá? Então, é tudo no tempo. Eu acabo com o que o Edson falou. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, né? Mas isso já vem sendo preparado há muito tempo, né? O interessante, só ainda dentro disso, né? A gente observa-se antes, né? Um pouco antes, né? Ou seja, como é que era a transmissão do conhecimentos do Evangelho? Era um processo lento, porque a Bíblia era escrita na mão. Existia um papel específico. Imagina você escrever a Bíblia na mão. Faça o teste agora, né? Pegue uma Bíblia e escreva na mão. Como é que era o nome disso? Era os... Escribas. Sim, os escribas, mas aqueles papeizinhos... Papiro, né? Papiros, os papiros. Então imagina um processo lento. Aí foi necessário vir quem? Primeiro a imprensa, né? A imprensa lá do Gutenberg. E aí, qual foi a primeira obra impressa? A Bíblia. A Bíblia. Ou seja, não é por acaso. A primeira, porque na sequência veio o quê? A Reforma Protestante. Ou seja, que tira a Bíblia daqueles que se diziam poderosos, né, por guardar ali o conteúdo, e espalha para todo mundo. Na sequência viria a doutrina espírita, com outros, trazendo isso que já tinha sido feito antes. Outro ponto, como é que eu vou garantir a universalidade das comunicações se eu não tiver um sistema rápido de comunicação? Então era necessário vir um telégrafo, era necessário vir a locomotiva, né, o barco a vapor, onde as comunicações iam acontecer em diferentes locais, mas rapidamente chegariam até um único homem para organizar. Então, é necessário que isso viesse antes. Então, não é... A gente olha assim, demorou não, é que veio certinho. Sim. É necessário primeiro preparar para poder chegar na hora. E tu vê como que eclodiu o conhecimento, né? O pessoal lá na Europa, brincando com as mesas girantes, né? E aqui, na América, na Nova América, né, o Novo Mundo, eles começando a se manifestar verdadeiramente, criando linguagens para mostrar que existiam. Então, eu fico imaginando, naquela época não era globalização, não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp. Então, a rapidez com que essas informações chegaram e foram sendo organizadas, né? É uma coisa assim muito bem preparada, né? Muito bem preparada. E a gente tem que saber aproveitar, viu? Tem que saber isso mesmo. Bom, a gente está cheio de conteúdos riquíssimos. Muito obrigada. Dá para fazer mais de um podcast. Né? Muito obrigada por tudo que vocês estão falando, mas a gente tem 10 blocos e estamos apenas no terceiro. Brincadeira. Vamos então avançar, né? No quarto bloco, a gente vai pegar essa parte teórica, né, e tentar aplicar um pouco na prática. Então, o estudo espírita na vida prática. Vamos lá. Como os ensinamentos espíritas podem ser aplicados nos desafios familiares e emocionais? Bom, no outro bloco, Rose começou, agora essa pergunta vai para o querido Edson. Vamos lá. Isso é importante, né? Ontem eu estava comentando com os nossos facilitadores sobre metodologia de ensino, né? Ou seja, andragogia, né? Ou seja, como é que o adulto aprende, né? Bom, esquece a andragogia, como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava para adultos. Então, Jesus ia falar de reino de Deus, Jesus ia falar para o reino de Deus, para pescadores, ele falava de quê? De peixe, que era aquilo que a pessoa sabia, ou seja, o reino de Deus é semelhante, né? Ou seja, vai falar de rede. Utilizando, né, os elementos da natureza, né? Venham ser pescadores de homens. Isso. Então ele vai usar os elementos que aqueles homens conheciam. Vai falar de reino de Deus para agricultores, vai falar de
de joio, de trigo, né? Vai falar de semente, né? Vai falar para pessoas que trabalham com dinheiro, vai falar de tesouro. Então, Jesus usava o quê? O que o homem tinha de conhecimento. Perfeito. Então, ou seja, isso é andragogia. Ou seja, quando o homem chega para aprender algo, é para resolver algo da sua vida. Ele não está ali buscando um ensino porque eu gosto disso, não, é porque eu quero saber como é que eu aplico isso. E a doutrina espírita, ela é para isso. Ela é feita para aplicar na existência, não é para tornar um intelectual da doutrina espírita, é como é que eu me torno uma pessoa melhor. Como é que eu vou tratar o meu... Se amar o meu próximo é uma lei, e o meu próximo mais próximo é a minha família, como é que eu aplico? Né? Ou seja, eu sei que são espíritos diferentes, eu sei, aí vem o conteúdo. Eu já sei que eu tive problema com eles em uma outra existência, provavelmente, por isso que agora eu tenho ainda alguma dificuldade. Então, quando eu começo a ver isso aí, eu vou, então eu preciso mudar. Porque é uma nova oportunidade que Deus está me dando com essas criaturas. Então, eu não posso fazer o que eu fiz na existência anterior, que eu falhei. Agora eu preciso mudar. Então, você começa a olhar, mesmo para aquelas pessoas que são difíceis da sua vida, de uma outra forma. De uma forma de aquilo ali é um irmão. É um irmão que Deus está me dando mais uma oportunidade de apertar esses laços. Quando eu perco alguém, como é que eu olho para aquela condição? Então eu vou ver exatamente aquilo que eu falei. A vida não acaba com a morte, né? Ou seja, tem continuidade da vida. Diante de uma dificuldade, de uma doença, é interessante, Rose, né? Eu já fui para alguns velórios, né? Inclusive da minha esposa, né? Fui no velório do esposo da Iona, né? A gente vê uma diferença no velório de uma pessoa que é espírita. É uma tranquilidade, não tem choro, tem ali todo mundo conversando. Lembranças boas. Porque sabe que aquilo ali é uma fase, é um ciclo. Que mesmo com a dor, logo, né? mesmo como você falou, de a pessoa desabar, de chorar, mas ela sabe que aquilo ali é momentâneo, que ela vai reencontrá-lo, às vezes no sonho, né? Às vezes em determinado momento, né? Um desdobramento, mas que aquilo ali continua. É isso mesmo. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Né? Então, esse podcast de hoje está com gostinho de quero mais. Né? A gente vai conversando, a gente vai falando, e aí o interesse vai, né, acontecendo. Isso. E é interessante que tem duas pessoas que falam demais, entendeu? Então vai ser um podcast de 10 horas. E a gente esqueceu o quê? O Abil. Né? Então, é piada interna, viu? Mas, né, para fazer com que os nossos amigos que vão ouvir, né, esse podcast futuramente... A parte 2. A parte 2. Tem que ter a parte 2. Né? Mas isso aí é uma coisa que você também pode se matricular nos estudos, participar dos estudos para tirar essas dúvidas todas. Até que enfim chegou nesse ponto, Rose. Isso, mas espera aí, que agora a gente vai ter aqui, a parte final, tá? Que a gente vai falar sobre a parte prática, no sentido onde eu posso encontrar esses estudos. Na Casa Espírita, na Federação, fala pra gente onde os nossos amigos podem buscar esses estudos sobre mediunidade, sobre Livro dos Espíritos, sobre consolo, para que eles possam, né, encontrar vocês dois e outros amigos que também se propõem a participar como facilitadores de estudo. Rose. Esse tema é um podcast inteirinho, né? É somente esse tema, porque Perdão, eu quero acrescentar mais ainda. Eu posso estudar em casa sozinho? ou é melhor na Casa Espírita? Fala aí pra gente. Vamos começar falando sobre a importância do estudo e como é que ele ocorre, né? O estudo da doutrina. Então, tem um termo na doutrina que vem desde a Sociedade Espírita Parisiense, né? Que é o estudo sistematizado, tá? E o que é esse estudo sistematizado?
ele tem etapas, ele tem fases, né? E vai num crescendo, acompanhando a maturidade de quem está estudando, tá? E o ideal é sempre participar de grupos de estudo espírita, tá? Essa é a ideia, e isso é fundamental, porque o aprendizado, ele, quando é compartilhado, ele ganha profundidade, equilíbrio, sentido prático. Você já começa ali mesmo a colocar em prática aquilo que você conhece, né? Então, conforme o Kardec orienta, indica, né, essa troca de ideias que a gente tem durante o estudo em grupo, ela favorece o confronto saudável de pensamentos, né? Não é crítica, não é debate, né? Você não está fazendo interpretação isolada, você está estimulando, principalmente, a construção coletiva de uma ideia. E aí a gente recebe as inspirações. Então, como isso faz parte, o estudo, antes mesmo de surgir uma área de estudos espíritas definida nas casas espíritas, o estudo sempre existiu, né? Começando com o estudo do Evangelho, né, que sempre foi tratado como terapia. O estudo do Evangelho é terapêutica, mas é aquele encontro consigo mesmo, né, quando você começa a estudar e em grupo. Aí vem os estudos sistematizados. O ESD mesmo tem mais de 40 anos no país, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde você começa estudando, na verdade, todas as obras básicas dentro desse conjunto, né, de estudos, que são 6, ESD 1, ESD 2, ESD 3, né? 3. Aí você avança para o estudo aprofundado, né, para o EAD. Aí você vai especificar, você vai fazer o MEP, que é o Mediunidade, Estudo e Prática, né? E ainda tem o estudo das obras complementares, tá? Então, quando uma casa espírita se estrutura devidamente para organizar esses estudos, o mesmo grupo que começou lá, que hoje é o IEE, né, que o Edson gosta muito também, que é a introdução do estudo espírita, começa lá, ele pode chegar até a especialização. Na verdade, isso, se a gente for comparar com um método da educação, o estudo, ele é uma especialização, né? O EAD, com o aprofundamento, ele já está no nível mais alto de pós-graduação, né? São mais de 360 horas de estudo, né? E a pessoa realmente começa a amadurecer, né, nesse processo. Começa no básico, aí passa para o ESD, vai para o EAD, aí acabou, concluiu esses estudos, vai estudar uma obra complementar, vai estudar uma boa nova, vai estudar O estudo é permanente. Não tem como nós acharmos que eu sei tudo, né? Nós vamos passar uma vida estudando e, assim mesmo, podemos não encontrar respostas para todas as nossas dúvidas. Então, a Casa Espírita, ela tem como estruturar essa área, né? E possibilitar esses estudos não só para os trabalhadores, mas para os frequentadores. Um frequentador, eu vou controlar a minha fala, porque o Edson tem muito conteúdo também para nos passar. Um frequentador que chega na Casa Espírita, às vezes arrasado, sofrendo, perdeu um ente querido, está com dificuldade no lar, está com dificuldade consigo mesmo, ele é acolhido, ele é consolado, ele passa por todo aquele processo terapêutico que a doutrina oferece, e quando ele começa a se sentir melhor, ele quer saber mais, né? Ele quer entender melhor a sua situação. E é aí que a Casa Espírita encaminha ele para o estudo. Então, a Casa Espírita tem que ter esses estudos. E se não tem na Casa Espírita, como é que eu faço? Na minha Casa Espírita não oferece, porque às vezes faltam trabalhadores, né? A Federação Espírita oferece. A Federação Espírita tem também uma estruturação, inclusive começa em fevereiro. Após a Comeã. Após a Comeã, começam... Na última semana de fevereiro. Na última semana de fevereiro começam os nossos estudos, né? Que vai desde o ESD e vamos ter o EAD também, tá? Então, oportunidades. Além disso, além da Casa Espírita, do estudo presencial, depois de uma pandemia que isolou-nos muito uns dos outros, e agora que estamos voltando para a Casa Espírita, existem os estudos virtuais, né? Então, a pandemia ela trouxe esse fator positivo, né? Sim. Então, hoje você abre um YouTube, qualquer tipo de mídia social,
é assim que fala, você encontra ali a oferta de um estudo virtual. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com a origem, né, dessas orientações, porque também a gente vê muita polarização nas mídias, né? Tá? Então, só não estuda, né, quem não quer, tá? Porque a doutrina espírita, além de ser uma escola de conhecimento e de vivência moral, tá? Onde a gente consegue transformar o saber em atitudes, ela nos desperta esse compromisso com o nosso desenvolvimento moral. Isso mesmo, Tá? certo. Então, para nenhuma casa espírita ficar com ciúme, vamos perguntar para o Edson. Edson, quais são os estudos que a FEA, Federação Espírita Amazonense, tem para oferecer para todas as pessoas, espíritas e não espíritas, para conhecer sobre o espiritismo? Internamente, nós temos uma quantidade de cursos que normalmente as casas espíritas oferecem. Como a Rose falou, nós temos casas de vários tamanhos, né? E nem todas conseguem oferecer todos os estudos. Tem algumas que são maiores, tem várias turmas, inclusive, do mesmo estudo, né? Como a própria Fundação Allan Kardec. Mas lá na federação, quais estudos que nós temos hoje? Virtual tem o Evangelho Redivivo, que é conduzido pela Rose, né? Então, esse aí é virtual, é uma turma específica que foi selecionada, porque você já tem que ter base na doutrina espírita. Mas você está chegando pela primeira vez. Aí você tem uma introdução ao estudo do espiritismo, que é um curso, né, que eu realmente sou apaixonado por ele, que é um curso que ele é um pouco diferente dos demais. Ele é um menu de vários temas que foram pesquisados no Brasil e do qual as pessoas normalmente querem saber. Então você chega na casa espírita, você não é espírito, mas você perdeu alguém, você está passando por um processo difícil, né? Você quer entender o que é o mundo espiritual, né? O que é mediunidade, o que é aquilo que você está sentindo. Então é uma quantidade de temas onde as pessoas, os estudantes, né, é que moldam o estudo. Eu quero estudar sobre isso. E aí o facilitador é quem vai apresentar ali a metodologia e vai aplicar a metodologia. Então o facilitador ele vai organizar aquilo com base naquilo que tem lá no material e vai trazer esse tema, né? Então isso é para esse. Então não tem um pré-requisito. Eu posso ir a hora que eu quero, eu posso faltar 3 e voltar. Ou seja, não existe uma sequência, simplesmente eu quero estudar, eu quero tirar minhas dúvidas. É uma aula de tirar dúvida. Né? Então, ou seja, eu estou chegando, quero entender, eu não quero ser espírito, eu quero tirar essa dúvida, está ali. É o IEE, o Introdução ao Estudo do Espiritismo. Mas se você quer estudar de forma sequenciada, como a Rose falou, aí nós temos o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, que são 3 tomos, né? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, numa sequência de aprendizado. Então você passa pelo 1 e você vai avançando até você chegar no tomo 3. Chegou no tomo 3, a maioria das casas encerram por aí. Mas o Movimento Espírita Nacional ele produziu outros estudos. Um deles é o EAD, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, que é um estudo que aprofunda principalmente na parte moral. Ele vai destrinchar ali o Evangelho, ele vai pegar parábolas, ele vai fazer... O primeiro livro, são 6 livros, né? O primeiro livro ele vai falar de Deus, de como é que a ideia de Deus evoluiu ao longo do tempo, vai falar de várias religiões, como é que as religiões olham Deus, a parte moral. Então ele vai falar ali, aí depois ele vai avançando ali nos ensinamentos de Jesus de forma minuciosa. Ele nasceu para ser o Evangelho Redivivo. Né? Até no Novo Testamento, Isso. né? Estudam as cartas, então, os Atos dos Então ele tem uma Apóstolos. referência ótima, é um estudo muito, muito, muito bom. Então esse é o EAD. E tem o estudo das obras complementares, como a Rose comentou. Que obras são complementares? As obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, né? Então, ou seja, são estudos que as casas podem oferecer, né? Ou seja, para aqueles que já passaram, já têm esse conhecimento da doutrina espírita,
para estudar. Então, na federação, quando é que acontece isso? Já tem as obras básicas, né? Então, as obras básicas, tem todas as obras básicas que a gente estuda. O Livro dos Espíritos é a primeira obra, a segunda obra básica é o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta obra básica é o Céu e o Inferno, e a última obra básica é a Gênese. Na federação, dia de segunda-feira, das 19h30 às 21h, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças, nós temos o projeto Começa pelo Começo, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 330, né? Então, ou seja, essa é a pergunta que a gente parou, e lembrando que são 1019 questões, então ainda tem muito chão aí para a gente estudar o Livro dos Espíritos, que é da terça-feira. Dia de quinta-feira, nós temos o ESD, né, o Introdução ao Estudo do Espiritismo, acontece na quinta, e agora nós vamos iniciar o EAD, vamos iniciar a primeira turma do EAD na federação. Então, ou seja, tem uma gama de estudo. O Evangelho Redivivo é na sexta-feira, né, Rose? Sexta-feira. O MEP acontece no sábado, mas o MEP ele é um estudo diferente. O MEP ele é conduzido pelo pessoal da que é MEP? Mediunidade, Estudo e Prática. Para quem faz o MEP? É quem já tem conhecimento da doutrina espírita. Então, para quem tem conhecimento... Tem alguns requisitos, né? É um requisito que quer saber o que é mediunidade, ele precisa primeiro entender a doutrina espírita. Porque ele vai parte dos conceitos espíritas para você entender mediunidade. Então, ele não é conduzido pela área de estudos, do qual eu e a Rose somos coordenadores, ele é conduzido pela área de mediunidade. Por quê? Porque existe a prática mediúnica. Então, ele não é só um conhecimento isolado, tem um conhecimento ligado à parte prática. Desde o primeiro livro, ele já tem algumas práticas ali que vão sendo desenvolvidas, vão avançando até chegar no segundo livro, que é basicamente a parte prática. Iona, eu acho assim, importante a gente fazer uma colocação quando a gente divulga a questão dos estudos, né? Incentivar as casas espíritas a implantarem a área de estudos. Tá? Porque quando eles implantam, fazem isso é fundamental para o espiritismo. É fundamental principalmente para o desenvolvimento moral, doutrinário dos trabalhadores e dos frequentadores. Tá? Então, e nós damos esse apoio, né? A área de estudos da fé está à disposição. Ah, mas eu não tenho facilitador. Nós não conseguimos. A área de estudos, ela fornece formação de facilitadores. Todos os anos nós oferecemos os cursos, né, as capacitações para formar facilitadores. Então, eu acho que esse é um bom momento de chamar a atenção, né, para a implantação, e estamos à disposição para isso. É isso mesmo. E só reforçando que esses estudos da Federação Espírita Amazonense, eles acontecem na sede administrativa, que é no Dom Pedro, né? Isso. E também acabamos de receber informações que teremos também estudos que vão iniciar esse ano na nossa sede histórica, que é a Federação Espírita Amazonense, que fica lá no centro, perto do Teatro Amazonas. Né? Então, meus queridos amigos, vamos ter a segunda parte? Sim, porque ainda temos... E em breve, né? E em breve, porque temos muitas coisas para abordar, né? São assuntos maravilhosos que nos levam à reflexão, e é gostoso falar sobre isso, né? Mas agora a gente vai finalizando o nosso podcast, a parte 1, e aí a gente gostaria apenas que vocês, né, dessem já as considerações finais, e agradeço desde então a presença do Edson e da Rose por esse banquete de informações que foi nos dado hoje. Então, aqui eu já deixo as minhas considerações. Obrigado a todos, que as perguntas possam aí também ter levado no coraçãozinho de cada um que vai assistir um pouco de esclarecimento, um pouco também mais de dúvida para serem questionados e questionarem cada vez mais. A minha mensagem, né, está dentro do que a gente usa como referência o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos aprender o que fazer. Então, que nós possamos estudar sempre. E uma das perguntas é por que estudar em casa, né? Estudar em grupo. Grupo, a gente troca. Quem foi que disse que aquilo que eu estudei está correto?
quando eu tenho 3 pessoas aqui, eu consigo trocar a experiência, né? Ampliar a minha percepção de um determinado tema. Então, estudar em grupo sempre é a melhor opção, né? Ou seja, e as casas oferecem isso, né? Seja da forma virtual ou da forma presencial. Eu prefiro a presencial porque dá para fazer dinâmica, dá para você vivenciar, dá para você fazer a aula externa que a gente vai fazer desse ano, né, Rosa? A gente vai fazer aulas externas, a gente vai fazer gincana, a gente vai fazer aulas cada vez mais. Vai ter dança da cadeira? Vai ter dança da cadeira para te puxar a cadeira dos outros. Então, vai ter todo o processo de metodologia ativa, né? Para que o conteúdo ele fique fixado. Então não deixe de estudar. Estudar faz parte da nossa evolução, né? Ou seja, a gente evolui a partir do conhecimento que nós temos, mas o conhecimento ele precisa ser praticado, vivenciado, né? Conhecimento sem prática não serve de nada, daqui a pouco ele desaparece. Então ele precisa ser vivenciado. Então a minha mensagem é que a gente deva estudar sempre e vivenciar aquilo que a gente estuda. É fácil? Não, se fosse fácil a gente não estava mais aqui, né? Mas pelo menos esse conceito é importante a gente registrar e tentar procurar e colocar nas nossas vidas. Então, que todos aproveitem e estudem a doutrina espírita da forma como Jesus planejou. Livro dos Espíritos e na sequência, porque existe um planejamento metodológico trazido pelos espíritos, que eu não pule a etapa, que eu trabalhe em conjunto. Ou seja, se os espíritos se reuniram para trazer a doutrina, por que eu vou estudar só? Sim, isso mesmo. Rose, querida. Bem, eu quero primeiro agradecer, né? Não porque eu sou uma entusiasta com o estudo espírita, mas porque eu sou uma pessoa que eu acredito que somente através do estudo é que a gente consegue crescer, que a gente consegue se tornar um instrumento do bem, né? E incentivar todos aqueles que buscam conhecimento, que aproveitem essas oportunidades. No caso, na Federação Espírita, os estudos eles são abertos ao público, como o Edson falou, independente de religião. Qualquer pessoa que deseja, que queira aprender, né, que independente de conhecimento prévio, sempre tem um estudo que cabe na necessidade daquela pessoa, tá? Então, incentivar isso, que a gente saiba que quando nós vivemos os ensinamentos do mestre, que é o que a doutrina espírita nos traz, a gente se torna instrumentos do bem. E o mundo nunca precisou tanto de pessoas dispostas, né, a se melhorar e a melhorar esse mundo para que a gente possa viver a regeneração. É isso mesmo. Ai, gostinho de quero mais, né? Então aqui a gente dá o nosso boa noite. Qualquer dúvida aos corações que vão assistir esse podcast, pode entrar em contato com a gente através das mídias sociais também, Instagram, Facebook, YouTube da Federação Espírita Amazonense. E é isso, queridos. Um beijo no coração, né? E até a próxima. Muito obrigada.